pessoal, aqui é a Lola da Garota Sud e hoje vou abordar um tema que eu acredito que muitos membros já passaram por isso, que é ser chamado de seita ou achar que nós somos adoradores do diabo ou coisas parecidas, coisas bestas. Então, para começar, roda a vinheta. Para começar, eu vou começar falando o significado de seita. O que é seita? Olha, para não falarem que eu estou mentindo a respeito disso, vocês podem ver o significado no site www.significados.com.br. Só colocar lá o nome seita que já vai aparecer direto o que eu estou falando aqui. Seita é o termo derivado do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política, que se destaca da doutrina principal. Sectário é o termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita. Uma seita também pode ser considerada uma divisão, partido ou facção. Informalmente, o termo pode ser utilizado para definir qualquer grupo organizado de pessoas que defendem as mesmas ideias ou têm causas em comum. Também fala aqui, em muitos casos, a palavra seita serve para descrever uma divisão ocorrida no cristianismo. No entanto, como seita designa um conjunto de seguidores, pode ser que existam boas doutrinas e cristãos genuínos, porque o conceito de seita é ambíguo. Aquilo que hoje é considerado como seita, amanhã pode ser considerado como corrente religiosa principal e vice-versa. Ou seja, seita nem sempre é uma coisa ruim. Seita, qualquer um pode ser. Seita, os maçônicos, no cristianismo, catolicismo, todos podem ter. Então não é algo só apenas para mormons. Isso não quer dizer que não é algo ruim, ok? Então, agora eu vou falar 13 coisas que vão lhe convencer de que eu estou falando a verdade. Primeiro, cremos em Deus, Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo. Vai dizer que lá no catolicismo, na sua igreja católica, você não aprende sobre isso. Quando você vai lá rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso essas três são a base do Evangelho. Não importa de qual seja. Se você acredita em Cristo, você acredita nesses três. Segundo, cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados, não pela transgressão de Adão. Claro, tem algumas religiões que acreditam que o ser humano, nós ainda vamos ser culpados pela queda de Adão, pelo que ele fez. Mas não, aí que eu chego no tema 3. Cremos que por meio da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Quando Cristo veio à Terra e ele expiou por nossos pecados, ele quebrou essa regra de que todos vão ser punidos pela transgressão de Adão. Ele fez com que todos nós pudéssemos responder por nossos próprios crimes, não por um homem muito antigo. Quarto, cremos que os princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão e remissão de pecados; quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Na sua igreja você já deve ter batizado, você deve ter sido batizado. Você crê em alguma coisa. Se você for batizado, é porque você crê. Você não crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus, no seu Pai Celeste? E para isso você teve que se arrepender dos seus pecados. Ou vai dizer que não? E bom, o quinto, eu vou falar que cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Eu não sei como é
chamado pastor nas igrejas, mas acredito que não seja por votação, como para presidente do Brasil. E assim, aqui na igreja mórmon. A pessoa não é por votação, não é porque alguém quis, assim, sim porque Deus quis, porque o Pai Celestial chamou aquelas pessoas ali para estarem pregando. Foi feita uma oração para saber o que Ele quer, para procurar respostas, para o Senhor poder falar o que Ele quer, quem Ele quer na presidência. Tanto o bispo, o presidente destaca, todos estes. E não é uma coisa por acaso. Tudo é Ele que manda. Sexto, cremos na organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Sim, as pessoas às vezes nós falamos, quando eu falo para amigos, minha igreja tem profeta, tem um apóstolo lá. Mas como assim? Dos 12 apóstolos? Sim, dos 12 apóstolos. Não, eles não morreram naquela época, eles continuam. Só que agora é ocupado por cargos outras pessoas. Só continua. Os 12 apóstolos, você tem os 70 profetas. Profeta quem fala diretamente com Deus para ter revelações para toda a igreja, para todos nós. Só um momentinho. E é claro que temos professores, evangelistas, são pessoas que vão pregar, são pessoas que vão ensinar o evangelho. Temos missionários, são pessoas que vão pregar o evangelho. E na sua igreja também deve ter missionários. Todo membro é missionário, todo membro é missionário. Sétimo, cremos no dom de línguas, profecia, revelações, visões, cura, interpretação de línguas e muitas outras coisas, etc. E sim, você já deve ter ido em uma igreja evangélica, em que talvez eles falam em línguas ou coisas assim. Todos nós nascemos com dom e todos nós temos o direito de exercer desse dom. Então existe, é só você crer. Se você crer e você saber que você tem, se for uma coisa que você for exercitando, você vai ter esse dom consigo, e todos vão perceber ao seu redor. Tem pessoas que têm dom de cura. Que lindo, né? E sim, existe milagres, existe todas essas coisas. Oitavo. Iremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. Às vezes já chegaram em mim e perguntaram, poxa, então quer dizer que o livro de Mórmon é a sua Bíblia? Não, o livro de Mórmon não é minha Bíblia. Eu creio na Bíblia igual ela é a escritura principal, e o livro de Mórmon ele foi escrito por profetas um pouco mais modernos, que eles apenas fizeram para ajudar na compreensão da Bíblia, para que as pessoas entendam mais a Bíblia. E porque às vezes uma pessoa não entende o que está escrito na Bíblia, acaba interpretando de uma forma, mas então o livro de Mórmon estará ajudando a pessoa a estar interpretando a Bíblia da forma correta. Nono, cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Então, cremos que Ele está fazendo revelações ainda hoje, neste momento. Ele está fazendo revelações lá para o profeta. E não é apenas o que está ali na Bíblia, e sim, Ele está... Bom, nós não vivemos mais no modo das igrejas primitivas. Então nós precisamos de revelações para nossos dias. Precisamos de coisas para nossos... Décimo, queremos a coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que são Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra, e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Olha, eu não vou saber te explicar um pouco sobre isso. Se você puder, eu lhe aconselho a procurar um missionário, que são representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eles estarão sabendo lhe responder mais a respeito. Mas
A coligação de Israel restauração das 10 tribos é relacionada à segunda vinda de Cristo, que acredito que todos nós esperamos isso. Queremos que Cristo virá reinar pessoalmente na Terra. Não vai ser Dilma, Barack Obama, vai ser o próprio Jesus Cristo. Ele vai ser nosso presidente, ele vai ser o nosso Senhor. E a Terra será renovada, será glorificada, todos nós, porque todos nós saberemos a sua existência. Todos nós, não terá ateus, não terá outras pessoas, todo mundo terá uma só certeza, terá um saber único ali. 11ª. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Quer dizer, você pode adorar a Deus de qualquer forma, você não precisa estar, como antigamente falava, que você só podia ir em uma sinagoga para adorar a Deus. Quem não ia, os pobres, no caso, não poderiam. Então, todos nós temos o direito de poder amar a Deus, nós temos esse direito. Oi, Bela. A minha cachorrinha, gente. Então, todos nós temos esse direito igual. Todo mundo pode. Você não é excluído da sociedade. 11ª. Criamos a submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Ou seja, nós não somos fora da lei. Nós defendemos a verdade e a retidão. Nós acreditamos em nossas leis. Nós não podemos ficar longe dela. A igreja toda, você só pode fazer as coisas na igreja. Você faz as coisas na igreja, você não vai fazer nada contra a lei. Você está sempre... você não está abaixo da lei ou acima da lei, você está na lei, você tem que estar sempre certo. Claro, não tem como estar sempre certo, mas você não tem que fazer uma coisa fora da lei para o Senhor, você tem que fazer tudo de acordo com o que você pode ali no momento. A 13ª e última, queremos ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. As pessoas vêm falar: Lola, você fala todas as suas coisas com certeza, porque... você tá na igreja, você é uma membro ativa, você sabe tudo. Olha, eu vou falar uma coisa já para membros afastados, inativos, e todas as pessoas assim. Você não pode falar uma coisa se você não sabe dela. Você não pode afirmar uma coisa falsa. Você não pode afirmar que a igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma seita demoníaca ou algo assim. Se você já sentiu o Espírito bom nela, se você já sentiu o Espírito de Cristo, você viu em seu coração mesmo que é uma coisa boa. Você não pode afirmar uma coisa ruim sabendo que é uma coisa boa. É meio confuso, mas você não pode ficar falando mal da igreja sem saber a verdade sobre ela. Se você tem dúvidas, entre em lds.org. Esse é um ótimo site que fala tudo sobre a igreja. Ou Mormon Channel, qualquer uma. Tem vários sites da igreja. Não vai direto a sites horrorosos ou vídeos horrorosos na internet que vão falar mal da igreja, que vão destruí-la. Essas pessoas não conhecem, na verdade. Não sabem quem somos nós. Ou que elas sabem, elas distorcem tudo. Então, se você puder, se você estiver na sua cidade, não perca a chance de ir na igreja um dia ou conhecer os funcionários e perguntar, tirar todas as suas dúvidas. Não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha. Pergunte tudo que você tem dúvida. No começo, eu também perguntava, eu era
Nossa, eu enchi os missionários de pergunta. Então não tenha vergonha. Se você tem dúvidas, pergunte. Se tem dúvidas, pergunte até o Senhor, Ele vai te responder. Existe um site chamado mormon.org. Vocês podem acessar ele, é www.mormon.org. Vou deixar a descrição aqui embaixo e qualquer um pode entrar. Lá embaixo lá dele, assim, tem várias opções. Encontre uma capela, converse com os missionários, solicite um exemplar do livro de Mormon ou converse online com um Mormon. Então, ali você pode tirar várias dúvidas, você pode ver testemunhos de membros, talvez famosos, que você nem sabia que era membro da igreja. E você vai tirar todas as suas dúvidas, então fique à vontade. Não vai vir coisas que não prestam. Tchau, pessoal!